Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Continuando a nossa série de aulas para iniciantes, nós estamos agora na aula de número 7. A aula de número 6, nós vimos aí a arrumação das peças do tabuleiro. Nas aulas anteriores, vimos como as peças se movimentam, conhecemos também o nome e a função das peças, vimos o tabuleiro, como ele é composto, com linhas, colunas e diagonais. E hoje nós vamos ver aqui a aula 7, a minha primeira partida de xadrez. Depois que o iniciante aprende o que é o tabuleiro, depois que o iniciante aprende o nome das peças, a função de cada uma, como elas se movimentam, agora chega a hora de jogar a sua primeira partida. Vem um pouco de nervosismo. O que é que eu vou fazer no tabuleiro? Como é que eu vou jogar? Já aprendi todos os movimentos, mas eu tenho que colocar em prática. Tenho que colocar em prática. E que tipo de abertura eu vou jogar? Tem algumas aberturas top para os iniciantes. Uma delas é a Ruy Lopes, que nós já mencionamos aí em um vídeo. A outra é a abertura italiana. A outra é a abertura do peão de dama, o gambito recusado, ou aceito, você que escolhe. Então tem a C4, a inglesa, tem a siciliana, então tem vários tipos de abertura. Mas eu aconselho você, meu amigo iniciante, que você, jogando de brancas, você inicie sua partida com E4 e leve para a abertura italiana. É uma abertura sólida, é uma abertura que desenvolve rápido as peças, é uma abertura que ajuda você a fazer seu roque, guardar seu rei com urgência, e é uma abertura que tem muitos lances táticos. Os grandes mestres jogam muito essa abertura. Então, na minha primeira partida, o objetivo é você jogar sem medo, não fique nervoso. Simplesmente siga as regras do xadrez que você aprendeu. Não se preocupe em ganhar. Eu tenho que ganhar a minha primeira partida, não. Você ainda está numa fase de aprendizado. Eu me lembro que eu, quando aprendi a jogar xadrez, eu disse, eu vou disputar um torneio de xadrez numa cidade próxima, cerca de 120 quilômetros. Era mais próxima. E quando eu fui, me dispus aí a esse torneio. Olha, eu disse, vou arrasar porque eu já sei muita coisa sobre xadrez. Já aprendi o que é abertura, já aprendi o que é um lance tático, já aprendi a fazer o roque, já aprendi o que é o lance, o cheque e o checkmate, e eu vou arrasar. E sabe o que aconteceu? Quando o torneio terminou e eu fui olhar a classificação, eu estava em último lugar. Aí eu disse, eita, parece que não dá certo eu jogar xadrez. Tudo que eu aprendi e tentei pôr em prática, não funcionou. Fiquei em último lugar nesse torneio. Mas eu disse, olha, não vou desistir. Eu vou persistir. E comecei a estudar, além do que eu aprendi, que foram os lances lá, iniciais, o movimento das peças, aprofundar um pouco a teoria do xadrez. No ano seguinte, eu fui disputar o mesmo torneio. E para minha surpresa, eu não ganhei o torneio, lógico, ainda inexperiente, mas estava avançando. Na última rodada, eu estava na mesa 1, disputando a final. Se houvesse ganho, teria sido campeão. Mas como eu não ganhei, fiquei lá, marquei lá um sexto lugar. Mas para mim foi muito boa a experiência. Isso me animou bastante. De um ano para outro, um ano eu terminei em último lugar, no ano seguinte disputando o mesmo torneio, na mesa 1, na rodada final. E de lá para cá eu fui desenvolvendo, já ganhei vários torneios, fui campeão já em outro estado e estou prosseguindo. Ainda não tenho aquele nível de grande mestre, mas estou prosseguindo, avançando, já tenho um xadrez de um nível intermediário para um avançado. Quem sabe lá se eu possa chegar a ganhar algum título mais avançado, né?
um MF, um MI, um GM, vai depender muito de como eu me aprofundar nos estudos. Então, na sua primeira partida de xadrez, a dica que eu dou é: jogue, inicie jogando a italiana. E nós trouxemos aqui uma partida modelo, né? Uma partida modelo. Procure fazer somente lances legais. Se errar, não desista, continue, porque errar faz parte, né? Agora, repetir sem aprender, aí é opcional. Errou, mas não repita, procure aprender para fazer o certo. E nessa aula 7, que é a minha primeira partida, eu trouxe aqui uma partida modelo, mais ou menos de como se caracteriza no tabuleiro a abertura, como se caracteriza aqui a abertura italiana. Quais são os lances que formam essa abertura? Então, a partida, vamos arrumar as peças. Como é que nós vamos jogar sem peça? Iniciantes, procure arrumar as peças no tabuleiro. Então vamos começar com as torres, colocando-as no cantinho. Em seguida, os cavalos. Depois os bispos, é aquela sequência. E no final, rei e dama, ou dama e rei. Observação, a dama branca fica na casa branca, que é dama, letra D. É exatamente a coluna A, B, C, D. A dama branca fica na coluna D. Como ela é a dama branca na coluna D, a dama escura também fica na casa escura, na mesma coluna. O rei, igual, e vem o resto das peças. Cadê as torres? Aqui temos 2 torres. Temos os cavalos. Temos os bispos. E por último temos os peões. Vem cá, peãozinho, fica tranquilo aí na arrumação, não caia não. E as brancas também, do mesmo jeito. A segunda fileira das brancas, a sétima das pretas, é onde ficam os peões. Tudo pronto agora para começarmos a partida, a minha primeira partida jogando a italiana. Nós, iniciantes, vamos jogar a nossa primeira partida. Então, o primeiro lance inicia-se com E4, peão de rei andando 2 casas, e as brancas e as pretas vão jogar uma similar, E5, bloqueando o peão. Bloqueio, o peão não pode mais andar. Então lá vem as brancas procurando desenvolver suas peças. 1, 2, 3, cavalo F3, procurando ameaçar o peão, ameaçando o peão e procurando controlar o centro. As pretas respondem com cavalo F6 e as brancas jogam bispo C4. Pronto, concluiu aqui a abertura. Essa é a forma no tabuleiro como se caracteriza a abertura italiana. Agora, quando você estiver jogando ou ao estar se desenvolvendo no xadrez, você pense o que você vai fazer, o que você vai aprender. Quais são as ideias da abertura? Quando eu jogo qualquer lance, eu tenho que pensar qual é a minha ideia, qual é o meu plano, porque xadrez tem que ter plano. Se o adversário jogou uma determinada casa, qual é a ideia, qual é o plano dele? Eu posso fazer algum lance para bloquear o plano dele, impedir que o plano dele prossiga. Então tenho que ter essa visão assim, diga-se, visão de águia, para tentar ver qual é o plano dele, entrar na mente dele, destruir o plano dele e implantar o meu plano, minha estratégia, para que eu possa chegar a um final vitorioso. As ideias principais dessa abertura para as brancas é agiou piano pianíssimo. Quando você joga um C3, preparando um D4, certo? Então agiou piano pianíssimo. Procurar controlar o centro, né? Quando joga esse C3 e joga o C3, preparando um D4. Esse é o objetivo da abertura. O outro é atacar o rei. Mas vamos desenvolver um pouco as peças, ver como foi que as brancas jogaram, as pretas jogaram.
E a gente analisa. Ó, bispo C5. Quando as brancas jogaram o bispo C4, já estava diretamente ameaçando o rei. Aliás, o peão F7, pertinho do rei. E esse F7 aí é chamado o fígado frito. É fígado frito. É o fígado do rei, por ser a casa mais fraca do tabuleiro. F7 e F2. Por que, professor, é a casa mais fraca? Porque só tem uma defesa para essa casa. Somente o rei defende. Somente o rei defende. Então, do mesmo jeito que as brancas atacaram F7, as pretas, jogando bispo C5, atacaram F2. E, na sua partida, você deve prosseguir. Qual é o peão seu? Qual é a peça sua no centro ou o peão que está sem defesa? É 4. Então, procura defender logo com urgência. Esquece, não pode capturar agora porque vai perder. Mas joga um D de dado, D3, defendendo o peão. E as pretas vão prosseguir aí, talvez um H6, que muitos jogam H6, e é um lance muito útil para quem está jogando de pretas. Por que esse lance é útil, H6? Porque impede o cavalo fazer um ataque fegatelo, colocar 2 peças para ameaçar o fígado do rei, ou também impede o bispo chegar em G5, ameaçando a dama, certo? Então, esse peão de H6 tem essa função, impedir o bispo e o cavalo a chegarem na casa G5. Nessa posição de H6, as brancas prosseguem desenvolvendo suas peças, que quanto mais o desenvolvimento de peça, quanto mais você desenvolver as peças, mais a probabilidade de ganhar é maior. Isso é óbvio. Aí desenvolve cavalo D2. Qual o objetivo desse cavalo em D2? Tem algum objetivo? Tem sim. Fazer manobras. Ele pode depois vir para um F1, depois para um G3, ou então para um E3. Então ele está em E2, esperando a oportunidade certa. Mas é um desenvolvimento teórico. Isso chama-se teoria do xadrez. Desenvolvimento de acordo com a teoria. É um desenvolvimento sólido. Agora vem, ó, D6. Com D6, abre caminho, abre a diagonal para o bispo se movimentar. Agora vem o lance C3, que é chamado gioco piano pianíssimo. Mandar um D4 ou mandar depois um B4, ameaçando o bispo. E lá vem o cavalo F6, F6, preparou o roque, e agora vem o roque das brancas. Presta atenção, guardar o rei, deixar o rei escondido no seu castelo. As pretas também se preocupam com a segurança do rei. E agora vem o H3. Qual é a função do peão em H3? Aquela mesma função do peão em H6, impedir que o bispo e o cavalo ocupem a casa de G4. Mas vem a dama em E7, já que não pode colocar o bispo nem o cavalo em G4, dama em E7. Torre para E1, e vão observar que vai ter um lance tático bonito, maravilhoso. E lá vem o bispo propondo uma troca, vai aceitar ou não vai aceitar. E as brancas não aceitam. Lembre-se que você está jogando a italiana. Não precisa trocar peça, não precisa de troca. Ameaçar o cavalo é mais importante, talvez para fazer uma captura. E vamos desenvolver as torres. Torre que está em A vai para D8, ameaçando aqui a dama indiretamente. E a dama também sai do ataque da torre. Os peões estão na frente e o cavalo, mas é um ataque indireto. Então resolve fugir logo para E2, se livrar do ataque da torre. Cavalo que está ameaçado, objetivo, peão ficar dobrado na mesma coluna, volta para sua casa de origem, que é B8, talvez procurando se desenvolver por D7. E, nesse momento, olha a manobra, começa as manobras, cavalo F1, objetivo, como mencionamos, E3 ou G3,
para atacar a ala do rei. E, nesse momento, lá vem um C6 ameaçando o bispo. Voltar, propor troca? Não, procura uma casa melhor. Bispo A4. Quando o bispo volta para A4, lá vem o ataque. B5 ameaça o bispo. Nós que somos iniciantes no xadrez não podemos jogar com outra peça quando a nossa está ameaçada. Livrar a peça. Para onde? Uma casa bem segura e bem longe de ataque. Bispo C2. Bispo C2 já está ameaçando H7. E vamos desenvolver peça. Torre F é 8. Mais uma vez, torre dama, ameaçando na mesma coluna. E as brancas vão desenvolver seu cavalo. São as manobras com o cavalo. Ó. G3. Peças sendo desenvolvidas e conduzidas para a ala do rei, para o roque do rei. E as pretas voltam seu cavalo para D7. E as brancas mandam agora um A3. Porque A3 impedia aqui, né, o avanço do peão, porque com o avanço do peão iria haver uma troca e uma ruptura. Já está defendendo a casa. Então vem as pretas com F6, ou lance fraco. Por que lance fraco? Porque causa debilidade na ala do rei. A casa fica fraca. E agora manda um E5. Aliás, um D5 ameaçando o bispo. Um ataque, 2 ataques, mas tem uma defesa e 2 defesas. Está tudo igual. Bispo, as pretas não aceitam, volta para B6 e as brancas prosseguem. Queremos atacar. O objetivo do cavalo pode chegar ameaçando a dama, chegar em G6, ou então em F5, também ameaçando a dama. E nesse momento, as pretas fazem a primeira captura. É captura D, mas vai perder um peão, professor? Talvez. Quando é captura D, as brancas jogam, deixa como está, porque se capturar, bispo captura, perde um peão. Mas joga o cavalo, que está em A, aliás, H4, em F. F5, ameaçou a dama. Se a dama ficar, vai ser capturada. Então, a dama foge. Não quis capturar, mas a dama foge para F8. E quando foge para F8, lá vem as brancas, agora faz a captura. Não tem problema, recuperou o peão. Se capturar, tem um cavalo de volta. O cavalo volta capturando. Então, as pretas jogam D5 e as brancas jogam dama G4, ameaçando aqui o rei, a ala do rei. Olha o primeiro lance tático aparecendo na abertura italiana. Vamos ver o que as pretas vão jogar, porque aqui tem um lance tático, ó, tem um cheque. Cavalo captura, H6, cheque. Ou então bispo captura, H6, cheque. E para tentar evitar, as pretas resolvem capturar o cavalo, para evitar. E quando captura o cavalo, ameaçando a dama, percebam que peão não pode capturar, porque se peão capturar, perde a torre, e a torre não está defendida. Então, as brancas vão lá e capturam com o cavalo. É assim que você deve jogar a sua primeira partida de xadrez, analisando com calma, fazendo o cálculo, sem pressa, procurando fazer um lance tático. Eu sei que vai ser difícil aprender na primeira partida, mas pegue um jogador modelo que joga a abertura italiana, e aqui nós vamos desenvolver outras partidas com a abertura italiana para iniciantes, onde tem muitos lances táticos e muitas vitórias. O rei se esconde, né? Nessa posição aqui, o rei se escondeu para evitar o lance tático. E quando joga o rei em H8, a dama vai para H4. Foi para H8, H4. Por quê? Para manter a pressão. Pode capturar? Pode. Tem bispo e tem dama. Tem só uma defesa, ó. Mas está tudo sob controle. O rei volta.
quer propor empate, porque se ficar repetindo vai ser empate. E quando volta, toma um lance, joga em G4 novamente, a G6, a dama em G6, e o rei procura se esconder. E dessa vez, quando se esconde, lá vai um E5, 1, 2, 3. E aqui só tem 1, 2. Mas por que E5 vai dar certo essa posição? Vai perder um peão? Captura sem medo de errar. Opa, preta capturou, ganhou o peão. E as brancas agora fazem um sacrifício. Olha o lance tático. Cavalo, captura, H6. Esse é o lance tático na partida. Deu, aqui ó, deu o cavalo. Mas se capturar, pode perder a partida. Porque vai sofrer o ataque, aliás, vai sofrer o mate, né? Vai sofrer o mate. O cavalo saiu exatamente capturando o peão para deixar dama e bispo alinhados para dar um mate. Então o adversário vê e faz seu lance com o cavalo F6. Mas isso não salva a pátria. Por que não salva a pátria? Porque o cavalo entra dando cheque no rei. Se a dama capturar, perde a dama. Então o rei volta para G8. Agora a dama pode capturar, porque se a dama capturar, o rei captura. Tem aqui um ataque, dois ataques e só tem uma defesa. E nessa posição, as brancas capturam uma torre. Porque quando o rei está lá no cantinho e o cavalo faz cheque, é um ataque duplo. Não pode voltar por conta da dama. Então, se capturar, perde a dama, porque a dama captura. E quando o rei volta para G8 para se defender do cheque, o cavalo vai lá e captura a torre. Ganha a qualidade. Ganhou a torre. Esses são os lances táticos que aparecem na abertura italiana. Então o bispo captura, para não mexer na estrutura aqui, na defesa, que a torre está bem alinhada. Bispo captura. E agora, nessa captura, vem peão captura, E5, ameaçando o cavalo. Se a torre capturar, torre captura. Então vai perder a torre. E quando o cavalo está ameaçado, o cavalo faz um lance. 1, 2, 3. Vai para E4. Com a ideia. Se bispo capturar, peão captura. Vai devolver o peão, se capturar é captura. E nessa posição aqui, o bispo não captura. Quem captura é a torre. Sacrifício de torre. Sacrificou o cavalo, agora vai sacrificar a torre. Ó, lance excelente. Torre captura. Mas se o peão capturar, e ele capturou, peão capturou, então nesse lance aqui, aconteceu um checkmate lindo, bonito, porque as brancas jogaram bispo, B3, cheque. E o rei só tem uma casa para fugir, que é H8. E quando foge para H8, recebe o mate com dama em H4. Checkmate. Rei ameaçado e a casa, a diagonal toda controlada. Checkmate. Então, teve o desenvolvimento rápido de peças, teve o roque feito, proteção do rei, teve um domínio central e teve lances de ataque, lances táticos que conduziram as brancas à vitória. Então, meu amigo iniciante, comece sua primeira partida aí com uma abertura italiana. Caso precise de mais ajuda, converse conosco, que nós estamos aqui para instruir, porque aqui é xadrez com simplicidade. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.